precisa ser essa descrição cirúrgica, utilizando, inclusive, OPME. Tendo OPME ou não tendo OPME, eu tenho passos que precisam ser evidenciados numa descrição cirúrgica, tá? Descrição cirúrgica, ela é a descrição que precisa conter, além de dados básicos, uma descrição sumária dos tempos cirúrgicos, incluindo o material utilizado, devendo ser realizado pelo médico assistente ou por um integrante da equipe cirúrgica. Tá? Às vezes o cara tá realizando o procedimento cirúrgico, ele não tem tempo ali de colocar os tempos exatos dos momentos, o momento cirúrgico, incluindo o material utilizado. Então, isso precisa ser muito bem evidenciado aqui numa descrição cirúrgica, tá? Então, aí eu trouxe para vocês um exemplo claro, resumido aqui, do que é uma descrição cirúrgica. E, naturalmente, se eu tivesse aqui OPME, ele deve ser lançado aqui no tempo cirúrgico, na descrição do ato, tá? Então, aqui eu tenho a posição do paciente, se ele fez asepsia mais a antisepsia, colocação dos campos, tipo de campos é muito importante ele descrever, né? Foi realizado drenagem, foi realizada a lavagem com soro fisiológico, utilizou dreno de Blake, aqui ele coloca. O que eu tenho no dreno de Blake, né? Eu tenho aqui revisão de cavidade, como ele fez essa revisão de cavidade, se foi uma cirurgia de grande, pequeno, médio porte, o que ele utilizou, né? Foi uma compressa, duas compressas, né? Ele fez hemostasia, realizou a síntese, que tipo de material ele utilizou? Quais foram os fios utilizados, né? É importante que ele descreva como ele realizou a síntese cirúrgica, né? Foi realizado acesso venoso central, né, que é o mais invasivo, foi realizado onde, né? Tem um bom fluxo, foi utilizado um material, precisou de mais um ou não, e por quê? A partir do momento que eu preciso utilizar mais que um acesso venoso central, quantos eu vou utilizar? Que tipo de catéter eu vou utilizar, né? Qual é o lumen desse catéter, né? O tipo de curativo que eu estou utilizando para poder fixar esse catéter central, né? Então, aí eu tenho aí algumas particularidades que precisam ser vistas, precisam ser evidenciadas na conta hospitalar, tanto da operadora como para o prestador, né? A partir do momento que eu tenho todos esses itens bem definidos, bem esclarecidos, eu tenho como, eu não tenho por que contestar uma conta hospitalar se eu tenho tantas evidências, tantos passos, se eu tenho o tempo certinho do procedimento cirúrgico, né?